Albert Einstein. Esse nome a gente ouve e já pensa em gênio, né? Mas você já parou para pensar como um funcionário de escritório, que era visto como um aluno rebelde, virou o cientista mais famoso da história? A história por trás das equações e daquele cabelo icônico é cheia de reviravoltas, de luta e de uma curiosidade que simplesmente não tinha fim. Olha, essa foto aqui todo mundo conhece, né? É talvez a imagem mais famosa do Einstein. Mas isso aqui não é ele pensando numa equação, não. Essa foto foi tirada na festa de 72 anos dele, lá em 1951. Ele já estava cansado de tanto fotógrafo pedindo para ele sorrir, aí ele simplesmente mostrou a língua. E o mais legal é que ele amou o resultado. Achou que capturava perfeitamente o espírito irreverente dele, sabe? Tanto que ele mandou imprimir várias cópias e saiu distribuindo para os amigos. Então, a pergunta que fica é, como que pode, né? Como um físico teórico virou um dos rostos mais famosos do mundo? Nessa nossa jornada de hoje, a gente vai fundo para desvendar o homem por trás do mito, o rebelde por trás do cientista. E se essa história te desperta a curiosidade, já faz o seguinte, deixa o seu like aqui para fortalecer e comenta pra gente de qual cidade você está assistindo. A sua participação é super importante. Agora sim, vamos começar. Pois é, o caminho para se tornar um gênio raramente é uma linha reta, viu? E para o jovem Albert foi um percurso cheio de desvios, de desafios que, olha, pouca gente imaginaria. Para começar, a infância do Einstein não teve nada de genial, pelo menos não do jeito que a gente imagina. Ele demorou para falar, tinha dificuldade para se comunicar, sabe aquela criança que prefere ficar sozinha construindo castelos de cartas em vez de brincar com os outros? Esse era ele. E mais do que tudo, ele odiava a escola. Ele achava aquele sistema rígido de só decorar as coisas, uma chatice que matava a curiosidade de qualquer um. E essa frase aí, você nunca será nada na vida. Sabe quem disse isso pra ele? O diretor da escola, que não aguentava mais a mente questionadora e a, digamos, falta de disciplina do Albert. A grande ironia disso tudo é que hoje essa mesma escola se chama Ginásio Albert Einstein. É mole. E falando em escola, vamos quebrar um mito que todo mundo já ouviu por aí. A história de que o Einstein bombou em matemática. Isso é mentira! A confusão toda aconteceu por causa de uma mudança burocrática lá no sistema de notas. A nota máxima virou a mínima, e quem olhou os registros anos depois não entendeu nada. A verdade é que ele mandava muito bem em matemática desde cedo. Ok, então depois dessa fase conturbada na escola, um único ano na vida do Einstein vai mudar, não só a trajetória dele, mas o curso da ciência para sempre. Mas olha, mesmo depois de se formar na faculdade, a vida não ficou mais fácil não. O mundo acadêmico simplesmente virou as costas para ele. Os professores o achavam preguiçoso, rebelde, e ainda por cima, ele sofria com um antissemitismo que crescia na Europa. Resultado, nenhuma universidade quis contratá-lo. Para sustentar a família, ele teve que aceitar um emprego bem modesto, examinador num escritório de patentes em Berna, na Suíça. E foi nesse cenário, bem longe das universidades de prestígio, trabalhando num emprego que não tinha nada a ver com suas paixões, que tudo mudou. O ano era 1905, um ano que ficou conhecido como seu Annus Mirabilis, o ano milagroso. Pensa só, com 26 anos, no tempo livre do seu emprego de escritório, esse cara publicou 4 artigos que viraram a ciência de cabeça para baixo. Primeiro, ele provou matematicamente que os átomos existiam. Depois, mostrou que a luz não era só uma onda, mas também uma partícula. Aí ele unificou os conceitos de espaço e tempo na teoria da relatividade especial. E como se não bastasse, nos deu a equação mais famosa da história, E igual a mc². Tudo isso em um único ano. Foi tipo uma explosão de genialidade que nunca tinha sido vista antes. Aquele ano milagroso, claro, abriu as portas do mundo acadêmico para ele. Mas foi a sua próxima grande teoria que o transformou de um cientista respeitado numa verdadeira celebridade mundial. Em 1915, 10 anos depois, ele soltou a teoria da relatividade geral. E a ideia era simplesmente radical. Para ele, a gravidade não era uma força que puxa as coisas, como Newton dizia. Era, na verdade, uma consequência da geometria do universo. Objetos com muita massa, como o Sol, literalmente curvam o tecido do espaço e do tempo ao redor deles. Essa analogia aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Pensa no espaço-tempo como se fosse esse lençol esticado. Se você joga uma bola de boliche no meio, o lençol se curva, certo? Agora, se você rolar uma bolinha de gude perto, ela não vai ser puxada pela bola de boliche. Ela vai simplesmente seguir a curva que a bola maior criou no tecido. É isso que os planetas fazem ao redor do Sol.
é a nossa órbita. A prova de que ele estava certo veio em 1919, durante um eclipse solar. E uma parte fundamental dessa observação foi feita aqui, no Brasil, em Sobral, no Ceará. Os cientistas viram que a luz de estrelas distantes se curvava ao passar perto do Sol, exatamente como a teoria do Einstein previa. De um dia para o outro, ele virou uma febre mundial, uma estrela do rock da ciência. O prêmio Nobel veio logo depois e consolidou o status dele de vez. E com toda essa fama vem uma responsabilidade, uma plataforma. Einstein percebeu que sua voz era ouvida. E ele não era só um cientista, ele era um humanista, uma pessoa com uma consciência social muito forte, e passou a usar sua influência para defender as causas em que acreditava. Só que, enquanto o mundo o aplaudia, na terra natal dele, a Alemanha, as coisas ficavam sombrias, bem sombrias. Por ser judeu, pacifista e um intelectual famoso, Einstein era tudo o que o regime nazista mais odiava. Os livros dele foram queimados em praça pública e chegaram a oferecer uma recompensa pela cabeça dele. Em 1933, ele estava viajando pelos Estados Unidos quando Hitler assumiu o poder na Alemanha. Einstein soube na hora. Ele não podia mais voltar para casa. Ali mesmo, ele renunciou à sua cidadania alemã e aceitou um cargo no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, começando uma nova vida como refugiado. Mas ao chegar no seu novo país, ele se deparou com outra injustiça, a segregação racial contra os negros. E ele não ficou calado, se tornou um defensor ferrenho dos direitos civis. Essa frase dele é muito poderosa e mostra que ele estava determinado a lutar contra o preconceito onde quer que estivesse. Nos seus últimos anos, a vida de Einstein foi movida por duas grandes forças. De um lado, a busca por uma teoria final que explicasse todo o cosmos, e do outro, o peso enorme de suas próprias descobertas. Lá em Princeton, Einstein se dedicou à sua última grande missão, encontrar o que ele chamava de teoria de tudo. Ele sonhava com uma única equação, uma única estrutura matemática que pudesse descrever todas as forças da natureza de uma vez só, da gravidade ao eletromagnetismo. Foi uma busca que o consumiu até o fim da vida, mas que ele infelizmente nunca conseguiu concluir. E foi nesse período que, apesar de ser um pacifista convicto, ele tomou uma decisão que o assombraria para sempre. Em 1939, com medo de que a Alemanha nazista criasse uma bomba atômica primeiro, ele assinou uma carta para o presidente Roosevelt, incentivando os Estados Unidos a começarem seu próprio programa nuclear. Essa carta deu início ao Projeto Manhattan. Anos depois, ao ver a devastação em Hiroshima e Nagasaki, ele se arrependeu amargamente, chamando essa atitude de o único grande erro de sua vida. É difícil até de medir o tamanho do legado que o Einstein deixou. As teorias dele são o alicerce de toda a física moderna. Tecnologias que a gente usa todo dia, tipo o GPS do celular, só funcionam por causa da teoria da relatividade. Sem falar que ele virou esse ícone da cultura pop, né? Um símbolo de inteligência e curiosidade que continua inspirando todo mundo. Einstein não encontrou a sua equação final. Ele deixou pra gente a tarefa de continuar desenhando o mapa do universo. A história dele nos lembra que as mentes mais brilhantes não são as que têm todas as respostas, mas sim aquelas que nunca, jamais param de fazer perguntas. A busca dele, agora, é a nossa. E aí, o que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos conversar sobre isso. E se você curtiu essa viagem pela vida do Einstein, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer e não perder as próximas. Até mais!